Graça e paz, amada igreja, que a bênção do Senhor seja sobre cada um de nós. Estamos iniciando mais um momento em comunhão, oração, estar na presença do Senhor, para louvá-lo, para receber a sua palavra, para ser transformado. A palavra do Senhor diz que é quando nós estamos reunidos, é que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então saibam que só pelo momento que vocês terem saído de casa, estarem chegando aqui, vocês já estão sendo abençoados, amém? E aqueles que creem nisso, convido a ficar em pé para nós iniciarmos esse culto com um momento de oração. Amém? Meu Senhor e meu Deus, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia. Obrigado, Senhor, porque tu és o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Pai amado, em nome de Jesus, derrama sobre nós a tua bênção, a tua unção. Dirija esse culto, que realmente, Senhor meu Deus, seja agradável a Ti, o louvor dos nossos lábios, a adoração dos nossos corações. Vem falar com a Tua igreja, vem transformar-nos, Senhor meu Deus, porque nós somos povo Teu, comprado pelo precioso sangue de Cristo. Obrigado por estarmos aqui, Senhor meu Deus, em liberdade, com portas abertas, luzes acesas, microfone ligado, porque Tu nos deste esse privilégio de Te louvarmos em liberdade. Por isso, com alegria, podemos declarar como os anjos e santos declaram, como os querubins e serafins declaram que só Tu és santo. Vamos estar declarando, levante sua mão e declare: Santo é o Senhor! Santo é o Senhor! Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos aplaudir ao Rei dos Reis. Antes de sentarmos, só quero, antes de iniciarmos o louvor, quero só lembrar: Igreja Batista Independente do Manancial, seja bem-vindo em nome de Jesus. Lembrando que os cultos estão sendo gravados e hoje, porque Deus tem nos abençoado, aqui estamos com conexão na internet, então Deus tem nos abençoado, graça e paz, bem-vindos, né? E Deus tem nos abençoado, então hoje, em vez de nós estarmos transmitindo pelo Facebook, depois nós vamos colocar em outras redes sociais também, mas estamos transmitindo hoje, especialmente pelo Instagram, né? E a linha da transmissão é essa linha aqui, ó, que vai daqui e pega até a mesa da ceia. Não pega o gasofilácio, que se faz as ofertas. Então, para aqueles que não querem aparecer nas gravações, procurem ficar afastado dessa linha. E hoje nós temos mais momento da alegria. O primeiro momento da alegria é poder cumprir com essa ordenança do Senhor, que Ele mandou que nós celebrássemos, que Ele estaria conosco até o fim dos tempos, até que Ele voltasse, e a gente está comemorando o momento do pão e do cálice do Senhor, mas também temos um outro momento também, que nós vamos estar recebendo mais uma família em comunhão de fé. Mas antes disso, queremos iniciar louvando aquele que é digno. Chamo o irmão Raine para iniciar o louvor, para estar nos dirigindo nesse momento. Boa noite a todos e que a graça e a paz de Cristo seja com cada um de vocês. Do inário número 377, iremos cantar 377. Vamos ficar em pé, a voz aí mais bonita. Sei porque Deus amor a mim se revelou, porque passando Salvador, assim fez a dor. Mas eu sei quem
Glória a Deus. Podemos sentar? Podem projetar.
Glória a Deus. Graças te damos, Senhor meu Deus, que és o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, digno de tudo, porque tudo vem de ti. Nós te damos graças por estarmos vivos, graças por termos, Senhor,
a uma família, por termos a revelação da Tua presença através da Tua palavra. Graças por ter um lugar onde podemos congregar. Graças, Senhor nosso Deus, pela provisão de todos os dias. Nós te louvamos e te damos graças. Pelo nome, eu também quero convidar vocês como ato de graça, de graças. Também durante esse momento, ainda, nós vamos tentar mais um pouquinho, mais uma vez. Enquanto isso, aquelas pessoas que têm seu voto de dizimista, a sua oferta, podem fazer declaração de graça, amém? Te dou graças, graças, Senhor, graças, meu Senhor, te dou graças, entregaste tudo pra mim, entregaste o seu destino ao morrer. O teu sangue tem entrada, tudo celestial. Posso entrar confiadamente ante a ti. Santo é o Senhor, glória a Deus. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, aleluia. Vou convidar o Ministério Infantil que está aqui na frente. Quem é a professora de hoje? É a Irmã Mayra. Irmã Mayra, os dinossauros, os homo sapiens e as mulheres sábias. Vamos estar aqui. Vamos ali na frente para fazer uma bênção. Convidar a pastora Keila para fazer uma oração pelas crianças. Pode vir. Não, eu acho que não vai. Então dá. Não vai aqui. Dá aqui para mim, então. Ótima desculpa para pegar vocês. Pai, muito obrigado pela vida dessas crianças. Oramos que o Senhor venha guardá-las no teu amor. Como disse Jesus, seja minha vinda os pequeninos, porque deles é o reino dos céus, que eles possam de fato se chegar a ti, Senhor. Como Jesus cresceu em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens, que essas crianças também cresçam em graça e sabedoria na tua presença. Dê, Senhor, e conceda a tua Mayra sabedoria, entendimento para iluminar a mente desses pequenos e vão receber a semente do teu Evangelho. Semente que com certeza cairá em boa terra. E em nome de Jesus que nós te agradecemos, Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Podemos sentar um minutinho. Tem a agenda para aqui. Vai estar aqui a agenda. Atenção, quartas e domingos nós temos culto às 19 horas. Domingo é nesse culto de louvor, nesse formato. Nas quartas-feiras é estudo bíblico. Nós estamos fazendo o estudo da primeira carta de Pedro. Ele já passou por várias cartas. E você sempre é bem-vindo, né? Momento de estudo da palavra, de crescimento, onde Deus fala ao coração de maneira muito direta, muito íntima. E é o momento da quarta-feira. E no domingo, culto de louvor. Sempre no primeiro domingo de cada mês, o pessoal falou assim, eu estou chique hoje, né? Que Jesus merece, né? Estamos jantando, ceando com o Senhor Jesus hoje, então ele merece. Não chega a ser um
voto. Mas é mais ou menos uma questão pessoal minha, né? Quando eu volta e meia, há uns anos atrás, volta e meia eu era convidado para participar de jantar com políticos, de jantar com pessoas, assim, digamos, importantes a nível regional, ou empresários. Eu sempre ia de terno, mas eu não era crente. Quando eu me converti, e daí, não, fazer uma ceia memorial por Jesus Cristo. E que fazer ceia memorial por causa do partido político, ceia memorial por causa de uma marca de produto, ceia memorial por causa, sei lá do que ele queria de ternos. Não, Jesus não merece, pelo menos, o mínimo, uma forma de homenagem pessoal. Não é obrigado, não é uma questão pessoal minha, tá? Mas, vamos lá. Terças-feiras, as terceiras terças-feiras de cada mês, à noite, nós temos o encontro da União Feminina Amigas em Cristo. É uma parte do departamento feminino que tem há muito tempo, né? E sempre é um momento, às vezes é aqui na casa de oração, na sede da Manancial, e outras vezes é na casa de alguma irmã, membro da UFAC, né? Então sempre tem louvor, palavra de Deus, né? Depois uma confraternização. A novidade é que também agora tem no terceiro sábado, agora não sei se vai ser no terceiro sábado, porque não sei se não fecha bem no aniversário, mas a princípio vai ser sempre no terceiro sábado, exceto quando houver alguma situação diferente, encontro dos varões valorosos, né? Teve o primeiro, quem participou, né? Com certeza vai testemunhar que gostou, foi bênção, e agora vai ser sempre no terceiro sábado. Quando não for no terceiro sábado especializado, mas daí também todos os homens são bem-vindos. Também tem a palavra, tem louvor e tem momento de confraternização. Visitas pastorais, basta solicitar via WhatsApp, 519-9739-9608. Né? Eu dou essa situação da pessoa chamar, para não ter problema do pastor chegar bem num horário, num dia, numa situação que a pessoa não possa. Então, solicite, avise, olha, pastor, ou diga assim, dizer tal dia assim, olha, tais horários, pastor pode visitar. A gente sempre vai avisar antes de qualquer maneira. Mas essa é a função, esse é o contato. Amém? Acho que é isso, né? Eu quero chamar a pastora Keila para fazer uma oração pela palavra. Convido a igreja para ficar em pé. Pai eterno, obrigado, Senhor, pela oportunidade e privilégio de ouvir a Tua palavra de portas abertas no país de liberdade religiosa. Peço que o Espírito Santo enche o Teu servo agora, para que o que está não seja dele, Senhor, mas seja o Espírito Santo falando com a igreja através dele. Pela Tua graça que estamos aqui, Pai, somente pela Tua graça. E agora, Senhor, na Tua infinita graça e misericórdia, fala com cada um de nós individualmente. Abra nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Nos dê entendimento da Tua palavra. Abra nosso entendimento. E em nome de Jesus Cristo, seja repreendido todo e qualquer levante à Tua palavra. Seja repreendido, Senhor, qualquer ataque maligno que impeça a Tua palavra de alcançar os corações. Que a palavra de Deus venha penetrar nos nossos ouvidos, penetrar nos nossos corações e gerar vida em nós, além dessas quatro paredes. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém. Podemos sentar, pedir para projetar não sei se tem a mesma versão que eu tenho aqui, mas a minha versão é Almeida Revista Corrigida, ARC. Não sei se tem ARC aí, mas eu peço que abram em Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 24 ao 30. Romanos 8, 24 ao 30. Enquanto a gente se prepara, eu quero só fazer uma pequena figura de algo que aconteceu mesmo. Toda sexta-feira eu sou psicólogo também, toda sexta-feira eu atendo em Parambi, numa clínica, e então saio de manhã bem cedo, chego lá, no primeiro paciente,
tinha marcado para as 9, então eu saí bem cedo. Né? Dá um pouco mais de 2 horas de viagem, conforme o trânsito. E nessa última sexta-feira, então, qual é o objetivo? De sair de casa e ir para Panambi. Esse é o meu objetivo. Né? Sair de dentro da minha casa, chegar lá no consultório da clínica e atender dentro da clínica. Esse é o meu destino. É o destino. Eu estou destinado a fazer esse tipo de coisa. Na minha cabeça, eu predestinei esse trajeto. Vou até Panambi, passo o centro, eu sei qual vai ser a entrada, entro naquela entrada, tal, passo pelas ruas, chego no consultório, acho um lugar para estacionar e sim, esse é o meu destino. Na minha cabeça, estou predestinado. No entanto, sexta-feira passada, começou a dar problemas e eu tive que parar na cidade de Bozano. E fiquei uns 10, 15 minutos parado na cidade de Bozano. Eu pergunto para vocês, eu tinha me predestinado para ir para Bozano? Não tinha. Eu não tinha me predestinado para ir para Bozano. Eu tinha me predestinado para ir para Panambi e chegar no meu consultório. No entanto, por problemas do curso, né, problemas meus, né, foi um mal-estar que eu tive, então eu fui o causador desse desvio do curso, saí do curso e perdi 15 minutos e com isso atrasei todos os atendimentos por causa desse problema pessoal que eu tive que resolver, mas que trouxe um transtorno para várias pessoas. Eu cheguei atrasado, né, e esse atraso foi passando de um paciente para o outro, a ponto da secretária ter que ficar esperando para fechar o consultório que já é passado do meio-dia, quando eu terminei os atendimentos da manhã. Então, eu não segui o que fui predestinado. E isso tem a ver com a palavra de Deus. É que Deus nos predestinou, Ele nos chamou, Ele nos predestinou para algo maravilhoso. Nós somos predestinados a ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos predestinados a ser semelhantes a Jesus Cristo. Esse é o caminho. E Jesus é o caminho, né? Jesus é o caminho. Nós nos espelharmos em Cristo Jesus para cumprirmos, para chegarmos a esse destino de sermos semelhantes a Cristo. No entanto, por problemas nossos, por situações diversas, por distrações que a gente faz, muitas vezes a gente se desvia, abandona o caminho. E é isso que é pecado. Pecado é tu se desviar do teu caminho, se desviar do teu propósito, porque o pecado te impede de chegar em tempo. E o pecado não afeta apenas a ti, o pecado afeta as pessoas que estão à volta. Quando Adão e Eva pecaram, o pecado deles influenciou a humanidade inteira. Quando eu e tu pecamos, o nosso pecado influencia a nossa família, influencia toda a volta e nos dificulta chegarmos, nos atrasa em chegarmos ao nosso destino. E muitos se afastam tanto do destino que acabam nem sequer chegando. É isso que eu quero chamar a atenção para vocês. Quando a gente ouve falar que Deus nos predestinou, de fato, Ele nos predestinou. Isso não quer dizer que a gente vai chegar. Moisés, o próprio Moisés, ele estava predestinado a chegar à terra prometida. Ele estava predestinado a conduzir o povo à terra prometida. No entanto, na desobediência dele, ele não cumpriu a predestinação dele. Ele não entrou na terra prometida. E isso tem a ver com o texto que nós vamos olhar agora. Amém? Amém. Vamos ver então, eu vou ler por aqui. Romanos capítulo 8, versículo 24 diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito,
e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Meu Senhor e meu Deus, a tua palavra está sendo ministrada e agora, confirmando a oração da tua serva, pastora Keila, peço que teu Espírito Santo nos dê Espírito de vida, revelando o Espírito de vida por trás dessa letra, para que sejamos fortalecidos na fé em Cristo Jesus. Amém. Pode colocar o versículo anterior, 29? Porque dantes conheceu, também o predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho. Ou seja, nós somos predestinados para sermos a imagem de Jesus Cristo. Jesus ele é para ser o primogênito entre muitos irmãos. Nós devemos ser irmãos e irmãs de Jesus Cristo em aparência. Eu acho tão engraçado, até tem adulto que brinca disso, né? Que quando alguém está com a mesma roupa, uma roupa parecida, diz: olha, nós somos gêmeos. Estão brincando, as crianças falam isso, e às vezes os adultos imitando as crianças, né? Chega alguém com a mesma camisa, né? E diz: olha, nós somos gêmeos, nós estamos com a mesma roupa, né? Hoje tivemos dinossauros aqui, né? Nós somos irmãos, estamos igualzinhos, somos irmãos, né? É isso que nós somos chamados a ser. Nós somos chamados a ser semelhantes a Jesus Cristo, como irmãos dele. É isso que nós somos predestinados. E ele nos chama, nos justifica. E daí vem uma frase que é muito usada. Vamos lá para o versículo anterior, 28. E esse fica. Sabemos que todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Antes, lá atrás, não precisa colocar, vamos deixar isso aqui, está falando que nós esperamos com fé. Nós não estamos vendo. Muitas pessoas pensam que ao se tornar cristão, eu vou para a igreja porque lá na igreja eu vou ser rico, lá na igreja eu vou ter casamento, lá na igreja eu vou ser famoso. Eu vou de uma faculdade. Trago. Né? A gente pensa, muitas pessoas pensam, e daí se eu não consigo aquilo, eu vou lá, vou na igreja, participo daquela igreja, e não alcanço aquilo que eu quero. Então eu vou para outra igreja porque eu não alcancei. Só que fé não é para enxergar a bênção. Fé é saber que Deus sempre cumpre. Fé é saber que Deus... Fé é saber que Deus sempre cumpre. Então quando no versículo 24 diz que com paciência esperamos, nós somos salvos porque a gente não está vendo a glória de Deus. A gente não está vendo o céu, a gente não está ressuscitado, né? Muitas pessoas pensam que cristão, né? Cristão não pode ficar doente, cristão não pode ter problema, cristão é só vitória. Não é verdade. Nós ainda não ressuscitamos. Haverá sim um momento em que nós estaremos glorificados. Nós ainda não fomos glorificados. Nós não estamos vendo essa glorificação. Hoje a gente olha para nós mesmos, a gente vê o nosso corpo envelhecendo, a gente vê o nosso corpo muitas vezes passando por dificuldade econômica, passando por tristezas. A gente não está vendo a glória nesses momentos. No entanto, pela fé, porque o Espírito Santo testifica no nosso coração, nós cremos naquilo que não vemos. Nós cremos que Cristo ressuscitou, mas nós não estávamos lá quando Ele ressuscitou. Nós cremos que o Espírito Santo é derramado, mas a gente não está vendo, porque o Espírito não pode ser visto. Isso é fé, isso é esperança. E essa é uma das frases que está aqui. Todas as coisas contribuem conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse versículo tem sido usado de maneira muito errada por muitos de nós. As pessoas vão dizer assim: todas as coisas contribuem, e ficam nisso. Não, porque eu sou crente, então todas as coisas contribuem comigo. Né? Então tudo pode ser. Então, é como se estivesse dizendo: eu posso fazer qualquer coisa. Por ser crente, eu posso fazer qualquer coisa. Tem uma outra passagem também muito parecida que as pessoas distorcem:
tudo naquele que me fortalece. Mas o que está falando em volta do texto? Posso tudo naquele que me fortalece, vai quer dizer que eu posso roubar porque Deus me fortalece? Eu posso trair meu cônjuge porque Deus me fortalece? Eu posso ter uma conduta imoral, eu posso prejudicar o outro, eu posso me vingar porque Deus me fortalece? Não. Eu posso ser orgulhoso, posso ser vaidoso porque Deus me fortalece? Não. Está falando que eu posso passar pelas tribulações porque a fé em Deus me fortalece. O apóstolo Paulo está falando disso. E aqui está falando, todas as coisas contribuem em favor de quem ama a Deus. E aí que vem a grande coisa. Quem vive conforme o seu propósito. Não são duas coisas, tá, gente? Não está dizendo daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Não são duas pessoas, é a mesma. Está dizendo, o que é amar a Deus? É uma explicação. Amar a Deus é andar de acordo com o seu chamado, com o seu propósito, com o seu decreto. Amar a Deus é não se desviar do seu caminho. É isso que é amar a Deus. A gente pode usar uma camiseta 100% Jesus, a gente pode, sei lá, fazer várias coisas. Se alguém perguntar, tu ama a Deus? Eu amo a Deus. Ah, eu gosto de Jesus, eu amo Jesus, eu sou crente, eu sou de tal igreja. Mas se tu não anda de acordo com o teu chamado, se tu não anda de acordo com o teu decreto, tu não ama a Deus. Amar a Deus, aqui é a explicação. Amar a Deus é de acordo com o seu chamado. Aquele que Ele predestinou. Cada um de nós fomos predestinados a quê? A uma predestinação só. Sermos semelhantes a Jesus. Mas cada um vai se tornar semelhante a Jesus dentro de um determinado chamado que Deus tem individual para cada um. Deus tem um propósito individual para cada um. E Ele nos chama. E dentro desse chamado vai ter momentos de alegria. Dentro desses chamados, quando eu estou participando do ensaio do louvor, às vezes eu costumo dizer para os irmãos do louvor, digo assim, que privilégio nós temos de termos sido chamados para fazer uma coisa que nós gostamos. Né? Olha, Deus nos chamou para louvar e a gente gosta de tocar música. É uma coisa boa, é um privilégio. Né? Mas é isso, viver de acordo com o chamado. O que Deus tem que nos chamar? O chamado geral é sermos imitadores de Jesus Cristo. É imitarmos o jeito de Jesus andar. Esse é o chamado, sermos semelhantes a Ele. Nosso modelo de vida não é um político, nosso modelo de vida não é um pastor, nosso modelo de vida não é um artista, nosso modelo de vida não é um filósofo, nosso modelo de vida não é a nossa família, não é o nosso pai nem nossa mãe. O nosso modelo de vida é Jesus Cristo. Ele é o modelo que nós devemos imitar. Ele é o modelo que nós devemos procurar seguir. O que Jesus faria na situação que eu estou vivendo hoje? É isso. Quando tu está num momento de dúvida, tu não sabe como reagir, tu não sabe como fazer, tu tem uma decisão a ser tomada. A pergunta que uma verdadeira pessoa que ama a Deus se faz é: o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Isso é ser cristão. Isso é amar a Deus. E aí sim, quando a gente ama a Deus, quando a gente anda nos seus caminhos, quando a gente anda no seu decreto, todas as coisas contribuem para o nosso bem. Todas. Todas. E esse todas quer dizer todas, não quer dizer, de repente estão passando por um momento de doença. Jesus tem poder para curar. E semana passada, né, eu testemunho que Jesus me curou. Um louvor, né, não sei se vocês viram, eu estava com um olho desse tamanho assim, por causa do inchaço do dente, e no meio do louvor, desinchou. Meu pai, que é dentista, não consegue explicar isso. Mas a palavra de Deus explica. Deus faz, Deus tem poder para curar. Mas mesmo durante uma doença, Deus está agindo a nosso favor. Deus tem poder para nos dar provisão. O povo no deserto estava passando fome, e Jesus, com 5 pães e 2 peixes, alimentou cerca de 14 mil pessoas. Deus tem poder para isso.
Então, essa dificuldade monetária, financeira que ele está passando, não é nada perto do poder de Deus. Ele é o Senhor. Ele tem poder para nos realizar. Mas se ainda não aconteceu, se ainda não houve essa transformação, com fé esperamos. Esperança é sinal de fé. Tu não está vendo, mas tu sabe que tu ama a Deus. E, portanto, mesmo essa situação de dificuldade econômica está contribuindo para o teu bem, de alguma forma. Quando que tu vai descobrir? Tu vai descobrir depois que aconteceu. Depois que se confirmou. Nós temos privilégios bastante grandes. Porque geralmente as pessoas dizem assim, passou tantos anos, e daí depois eu entendi por que eu pedi tanto tal coisa e Deus não me deu, e eu passei tanta dificuldade e Deus não me deu, agora eu entendo. E as pessoas dizem, agora eu entendo. Quero dar alguns exemplos na Bíblia um pouco mais complicados do que esses. Tipo, Ana e Joaquim, me ajuda aí, pastora Keila, né, que os pais de João Batista. Não é? Zacarias e Isabel. Ana e Joaquim eram Zacarias e Isabel. Zacarias e Isabel, pais de João Batista, eles já eram idosos. A Isabel já tinha parado de menstruar, não podia mais ter filho. Zacarias estava velho. E quando João Batista foi concebido por poder, né, Deus deu um poder para que Zacarias e Isabel pudessem ter relação sexual e essa relação gerasse um filho. Né? Foi um milagre. E quando veio esse milagre, mas antes de vir esse milagre, o anjo disse para Zacarias, a tua oração foi ouvida. Eles já estavam casados há 30 anos. E geralmente naquela cultura, se tu não tinha filho no primeiro ano de casamento, em algumas culturas também é assim, né? Lá em Santa Rosa, né, os haitianos, a gente estava, eu e a pastora Keila estávamos cuidando de uma igreja em Santa Rosa, há uns anos atrás, e os irmãos haitianos, eles têm essa cultura ainda, assim, tem que ter filho. Não é que a pastora Keila não quer, porque não queremos ter filho, queremos, mas ainda não aconteceu. E daí os irmãos haitianos, assim, então, quantos anos de casado tu tem, irmão? Eu tenho 8 anos de casado. Quantos filhos? 8 filhos. É um filho por ano. Quantos anos de casado tu tem, pastor? Tantos anos. Mas não tem filho ainda. Estranho, muito estranho. Né? Naquele tempo era pior que os haitianos. Pior que essa cultura, sabe? Era uma cultura muito séria. Mulher que não tinha filho era amaldiçoada. Já fazia mais de 30 anos que esse casal estava orando pedindo filho. E lá pelas tantas já estão velhos, daí de repente, Isabel do nada fica grávida e o anjo diz, Zacarias, a tua oração foi ouvida. Poxa, faz 30 anos. Mas Zacarias não resistiu, porque com fé ele esperava, ele até não acreditou, né? Tem situações piores, né? Piores que Zacarias, tem uma situação bem pior que Zacarias. Jeremias, que ele morreu sem ver a profecia se cumprindo. Deus, profeta, Jeremias é um profeta enviado por Deus. Jeremias disse, olha, Deus disse, faz o seguinte, agora tu vai ter direito de comprar uma casa, tu vai comprar uma casa, tu vai morar na casa, não sei o quê. Daqui a 70 anos o povo vai ser liberto. Deus falou para Jeremias, daqui a 70 anos. E ele escreveu, daqui a 70 anos o povo mandou o escriba dele escrever registro que Deus falou comigo, que daqui a 70 anos o povo vai ser liberto. Jeremias não viu a profecia dele se cumprindo. No entanto, com fé, esperou. Moisés não pisou na terra prometida com os pés carnais, mas ele chegou à glória de Deus. Com fé, esperou. Quando a gente pensa todas as coisas contribuem para o bem, todas as coisas está falando principalmente dos momentos de dificuldade que a gente passa. Quantas vezes algo que nos pareceu terrível, depois, mais tarde, com a maturidade, a gente vem para trás e diz, que livramento. Perdi uma situação, me desliguei de uma pessoa, saí de um determinado ambiente,
foi tão doloroso para mim sair daquele ambiente, foi tão doloroso para mim me desvencilhar de um relacionamento. E naquele momento foi doloroso, está doendo. Mas tempos depois a gente percebeu que era um livramento. Deus estava nos livrando de situações terríveis. Eu não sei se só eu e a pastora Keila passamos por isso. Eu já passei muitas vezes por isso. Alguém já passou? Pode dar um amém para ver? É incrível isso. O que a gente precisa lembrar é não sair do propósito. A gente precisa confiar em Deus. A gente confia em tanta coisa. A gente confia em dica da internet. Hoje em dia, mais tem. Né? Dica da internet, dica disso, daquilo. A gente confia em partido político, a gente confia em web influencer, a gente confia nas tradições do nosso pai e do nosso avô, a gente confia na nossa própria inteligência. Mas quando a palavra de Deus diz para a gente agir, a gente diz, não é bem assim. Não vai dar certo. E depois reclama que as coisas vão errado na nossa vida. Mas se a gente se manter no propósito, se a gente se manter naquilo que a gente foi chamado, se a gente seguir o decreto que Deus tem para a nossa vida, se a gente seguir esse decreto, mesmo esse momento de dificuldade, mesmo esse momento de tristeza, vai se reverter em bênção para a tua vida. Amém? Deus não é um Deus, o diabo é um diabo ruim, mas Deus é um Deus bom. Ele não quer algo de mal, nada do que Deus. Quando Deus diz não, é porque Ele quer te proteger. Quando Deus diz sim, é porque Ele quer te abençoar. Andar no decreto de Deus, aí sim a gente pode tomar para nós isso, saber que, mesmo que a gente não entenda o que está acontecendo hoje, isso que está acontecendo hoje, se nós nos mantermos fiéis, se nós não nos mantermos na esperança com Deus, isso se reverterá em bênção para a nossa vida. Todas as coisas contribuem para o bem, não é para o mal, para o bem daqueles, para de todo mundo? Não, daqueles que amam a Deus. Tá, mas eu amo a Deus. Não, peraí, amar a Deus é chamado, viver o seu chamado. Nós somos chamados para ser igreja. Todos nós temos esse chamado. Não tem ninguém que foi chamado. Jesus chamou a igreja. Ele foi chamado para ser avulso. Não tem. Nós somos chamados para ser igreja. Nós somos chamados para sermos imitadores de Cristo. Nós não somos chamados para ser imitadores de outras pessoas. Nós não fomos chamados para ser imitador do nosso avô, da nossa avó. Nós não fomos chamados para ser imitador de político de direita ou político de esquerda. Nós não fomos chamados para ser imitador de web influencer. Nós não fomos chamados para ser imitador de personagem da Disney. Nós somos chamados para ser imitador de Cristo. Esse é o decreto para nossas vidas. E enquanto a gente se firmar nesse decreto, todas as coisas vão contribuir a nosso favor. Todas as coisas. Inclusive esse momento de dificuldade. Creia, a gente deu. Isso que é fé. Entendeu? Fé é a mesma coisa que votar na política. Porque tu não sabe o que o cara vai fazer, mas tu deposita um voto de fé. Não, eu prefiro esse. Certo? Pois é que tá. Tem a internet, tem a tradição da família, tem os políticos, tem os artistas e tem a Bíblia. E tu vai ter que decidir em quem tu vai acreditar. É um voto de fé. E aí que acontece a coisa, sabe? Deus nos preparou para uma vida, a palavra diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores. Mas por que muitas vezes a gente está na derrota? Porque a gente desistiu, porque a gente se desviou. A gente está atrasando o propósito de Deus na nossa vida. Deus, se a gente for para o céu ou se a gente for para o inferno, Deus continua sendo Deus, Ele não muda nada, Ele é todo poderoso. Se a gente for abençoado ou se a gente for amaldiçoado, Deus continua sendo Deus, Ele é todo poderoso. Quem perde somos nós. Quando Deus nos dá um caminho, não é Ele que está pedindo. As pessoas muitas vezes, assim, né, tem pessoas assim que querem dar uma de ateu e dizem assim, porque Deus fica oprimindo, proíbe a minha felicidade. Deus não está fazendo nada disso. Deus está orientando, Ele não ganha nada com o nosso prejuízo.
e não perde nada também com o nosso prejuízo. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é perfeito, não falta nada para Ele. Mas Ele nos orienta, porque Ele nos ama. E quando a gente ama, a gente obedece. Jesus disse: se me amais, permaneceis nos meus mandamentos. Eu amo Jesus, mas não faço o que Ele manda. Jesus disse: congregai-vos, estejam juntos, mantenham-se reunidos. Jesus disse isso, e eu digo que amo Jesus, mas não me reúno. Jesus disse: comei do pão, do cálice, tenham parte comigo, mas eu não faço. Por quê? Eu digo que amo, mas não amo. Ou penso que amo, mas não estou vivendo chamado, não estou vivendo decreto. Agora, no momento que nem eu vivo para ouvir, entendeu? Aí está. Eu tinha um propósito, eu tinha um destino, meu destino para mim. Eu tinha um propósito, atender pacientes. Mas eu parei no meio do caminho. E atrasou muitos dos meus pacientes. E para mim. E eu tive que voltar para casa mais tarde. E já estava de noite. E eu podia ter sofrido um acidente, porque eu não enxergo direito de noite. Deus tem um propósito, tem um caminho para nós, tem um destino. Sermos semelhantes a Cristo. Como é que a gente segue esse destino? Seguindo as orientações da palavra de Deus. Aonde que a gente vai poder ter forças para isso? Congregando. Então Deus deixou uma congregação para poder ajudar o outro. Enquanto eu estiver seguindo isso, eu estou indo no tempo certo e a bênção vai vir. Mas se eu deixar de confiar, se eu me desviar do caminho, se eu começar a fazer paradas, eu que perco com isso. Nós precisamos entender uma coisa: Deus sempre está conosco. Deus nunca nos abandona. Os políticos nos abandonam, os relacionamentos amorosos nos abandonam, a família nos abandona, os influencers nem sabem que a gente existe. Deus não nos abandona. Mas não adianta Deus estar do nosso lado. Não adianta a gente ir no melhor médico. O melhor médico que fizer o melhor diagnóstico, nos receitar o melhor remédio, e a gente não toma. Jesus sempre está conosco. Sempre está conosco. E Ele nos dá sempre a melhor orientação. Ele está conosco. Mas nós precisamos confiar nele. Chamar Jesus de Senhor não é simplesmente um título, Senhor. Chamar de Senhor quer dizer, é esse que eu obedeço. Quem eu tenho obedecido na tua vida? Tenho obedecido as dicas da internet? Tenho obedecido o teu coração, né? Porque o mundo diz isso. Siga o teu coração. A Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. A gente não deve seguir o nosso coração. O nosso coração é enganoso. Senhor é aquele a quem a gente obedece. Se Jesus é o Senhor, é Ele que nós temos que obedecer. E enquanto nós obedecermos o Senhor, mesmo nos momentos de tristeza, mesmo nos momentos de dificuldade, mesmo nos momentos de dor, o mundo, o universo, porque Ele é o Senhor do universo, vai estar colaborando para que aquilo se transforme em bênção, aquilo se transforme em vitória. Mas nós precisamos confiar naquilo que a gente chama de Senhor. Amém? Quero contar o mistério do louvor e quero fazer uma oração para vocês. Pastor Keila pode colocar o louvor aí. Assim como estão, convido agora nesse momento, só em silêncio. Feche os olhos, curva a cabeça. Deixa a palavra de Deus que foi ministrada. Logo a gente vai estar celebrando a ceia do Senhor, que é uma ordenança do Senhor. Que essa ceia que nós vamos celebrar hoje seja um momento de renovo da nossa confiança. Que a gente possa retomar nosso caminho. Peça perdão nesse momento por ter se desviado, por não ter confiado naquele que te ama, naquele que nunca te abandona, naquele que
transforma tudo a teu favor e volte para os caminhos do Senhor.
Assim que o seu chamado seja semelhante a Cristo. Assim como o decreto da palavra de Deus. Assim como nós vamos ser esse decreto de sermos participantes da ceia do Senhor que está na comunidade. Pedimos que, meu Deus, Senhor Santo Espírito, nos fortaleça. Além dessa oração, essas formas de agora, para vivermos o seu chamado, segundo o teu decreto. Vivemos na esperança, na fé, e sabemos que todas as coisas são meu irmão, levante sua mão e diga: te amo, Senhor. Declare-se: te amo, Senhor. Me ensina a te amar, Senhor. Celebrando a ceia do Senhor. É de praxe sempre informar, né, que nós queremos que, quando nós entendemos assim, que quando Jesus instituiu a ceia, ele não abriu as portas, né, ele estava no meio estava no cenáculo, né, ele não abriu as portas e dizendo: ó, vem todo mundo para a ceia. A ceia era para os seus discípulos, aqueles que estavam dentro dos propósitos. Então, nós entendemos que se tu for batizado, não importa, não precisa ser batizado na Igreja Batista Nacional, mas se tu foi batizado nas águas, né, de adulto, como uma missão de fé, conforme ensina a palavra de Deus, então tu faz parte desse grupo de discípulos. Né? Aqueles que não fazem parte, não fizeram esse batismo como confissão de fé adulto, eu recomendo a não participarem da ceia, porque a palavra do Senhor diz: aqueles que participam indignamente trazem condenação para si mesmos. A palavra do Senhor, um dos secretos dele é celebrar a ceia do Senhor. Então, nesse momento, eu quero pedir que nesse primeiro momento da consagração da ceia todos vão poder participar, mas na hora de receber a ceia, eu pedi somente aqueles que já foram batizados nas águas, aqueles que estão em comunhão com a Igreja do Senhor. Vou convidar a pastora Keila para vir aqui. Senhor meu Deus, seguindo a tua ordenança, seguindo o teu decreto, nós queremos estar, Senhor, diante para celebrar a ceia do Senhor. E por isso pedimos, Senhor meu Deus, que o teu Espírito Santo nos conduza, que a gente possa reconhecer e nos sermos limpos no coração, nas mãos, para podermos participar dessa ceia conjuntamente. Por isso pedimos, Espírito Santo, nos conduza para que a gente participe. A palavra do Senhor diz: examine-se, pois, a si mesmo e coma da ceia. Então, nesse momento, nessa primeira estrofe da canção, é um momento para ti examinar-se a si mesmo. E depois a gente segue com a consagração.
3 menor. Seja bendito por Deus, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que nos transformou. Este sangue lavado, como castigo da salvação, os pecadores redimidos, enviaram receber proteção. Consagre esse elemento bom para que todo aquele dele participar também, Senhor meu Deus, seja parte do corpo de Cristo, conforme Jesus Cristo nos ordenou, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Da mesma maneira também consagrou o cálice. Deus Todo-Poderoso, te agradecemos pelo fruto da videira. E no santo nome de Jesus, pedimos que o Senhor consagre este cálice. E vamos tomar em lembrança do sangue de Cristo derramado naquela cruz. Sangue precioso que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar então aqueles que vão participar da ceia, que são batizados, que estão na igreja. Por favor, fiquem em pé, os demais fiquem sentados, só para a gente saber para que a gente vai poder distribuir. Enquanto cantamos. Quando espinhosa coroa de Jesus por nosso corpo, oh, quão profundas as chagas que nos provocam o dano. Chagas pureza para o mais forte pecador, pois que mais altos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Quão espinhosa coroa de Jesus por nosso futuro. Oh, quão profundas as chagas que nos provocam o essas chagas pureza para o mais
assim a tampinha, sem tirar o lado de metal, e um pratinho para o pão. Senhor Jesus, na noite que foi traído, tendo dado graças, tomou o pão e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei todos vós. Este é o meu corpo, que é dado por vós. Amém. Do mesmo modo, depois que foste abençoado, tomando o cálice em suas mãos, entregou o cálice, dizendo: tomai e bebei todos vós, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que é derramado por vós e por muitos, em perdão dos pecados. E disse: façam isso em memória de mim. Então estamos fazendo esse decreto, fazendo isso em memória dele. E ao tomar esse cálice, lembre do que ele já fez por ti. Ele já fez por ti. E todas as coisas contribuem para aqueles que estão com ele. Com alegria bebamos do cálice. Louvado seja teu nome, Senhor, pela graça da salvação e da vida eterna. Louvado seja teu nome pelo infinito amor que o Senhor tem demonstrado a nós através do sacrifício do teu Filho. Louvado seja teu nome pelo privilégio de participar dessa ceia, em memorial do sacrifício do teu Filho naquela cruz. Pai Santo, nós podemos agradecer pelo teu amor, misericórdia, pela esperança da salvação e da vida eterna com o Senhor das alturas. Nós somos privilegiados por essa esperança. Obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Lembrando, né, nessa quarta-feira temos nosso grupo de estudo e oração. Participe, venha, é um momento de atividade. Pode trazer o chimarrão, né? É diferente, não é assim como para quem não participou. Acho que pelo menos alguma vez mas não é assim, né? A gente senta no círculo, compartilha a palavra, ora uns pelos outros, é um momento muito especial. Lembrando, no terceira terça-feira do mês, encontro da União Comuna Amigas em Cristo, a irmã Mayra vai estar anunciando que vai ser o nosso encontro, mas sempre é na terceira terça-feira à noite. E o terceiro sábado do mês, encontro dos garotos valorosos. Não sei se esse mês vai ser no sábado, a gente vai ver ainda desse terceiro, se vai ser no outro, mas a gente vai sempre avisar com antecedência, já esteja preparado para participar, amém? E nós estamos aqui como equipe pastoral, eu, a professora Keila, o irmão Raio também, da equipe pastoral. Estamos aqui à disposição de vocês quando precisarem de uma visita, uma conversa. Não se constranjam. É isso que nós estamos aqui para fazer. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando. A pastora Keila está me lembrando agora. Pessoal, só na diretoria. Fiquem só 2 minutos aqui. Que eu tenho um recado do nosso supervisor, do presidente, né, para passar para vocês. Então, após a bênção final, vem aqui nesse cantinho aqui, só para ele, só o pessoal da diretoria. Quem vai da diretoria pode né, só para a gente acertar um assunto de 2 minutos ou menos, amém? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas. Meu Senhor, meu Deus, obrigado por participarmos dessa ceia, por participarmos desse culto. Abençoa-nos, Senhor, com a tua graça.
e para que a gente possa, Senhor meu Deus, andarmos conforme o teu decreto, conforme os teus caminhos. Pedimos a Deus, Senhor meu Deus, no nome todo-poderoso, a tua bênção que cura, que salva, que restaura, que liberta, para que possamos sermos fortalecidos por esse alimento espiritual que acabamos de receber no pão e no cálice, a palavra de Deus, e pelo teu nome. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre cada um, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, seja sobre vocês e permaneça para sempre. Amém. Dá um abraço no teu irmão, na tua irmã. Vamos na paz do Senhor e até nosso próximo encontro. Glória a Deus. Tem um cotoco dele. Tá pegando a corda.